O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Caro João, seminarista Renan, vocês hoje têm uma provação a mais, né? Que é aturar a voz do padre que está quase sumindo. Acredito que seja fruto da rinite nessa manhã, né? Porque ontem até que eu conseguia falar bastante até, né? Ou seja isso, eu tenha falado demais, né? E o seminarista concorda, isso que é pior, né? Amados irmãos e irmãs, é muito nítido para nós que a liturgia da palavra desse 25º domingo do tempo comum traz uma denúncia. Mas não é uma denúncia vazia, é uma denúncia carregada de vontade de salvação para nós, que o nosso Deus sempre tem. Ele nos alerta, nos chama a atenção, porque Ele não nos quer perdidos, fazendo o mau uso das coisas desse mundo que nós até precisamos usar. Porque nós estamos no mundo, não tem jeito. Nós vamos precisar dispor dos recursos desse mundo para viver. Mas o Senhor não quer que nós a façamos perdidos, perturbados, desequilibrados. Nós sabemos muito bem que uma das matérias, dos conteúdos que mais desequilibram o nosso comportamento, a nossa vida,
fazem com que nós percamos as verdadeiras necessidades, inclusive, da vida, provocam brigas, dissoluções, divisões, é o recurso financeiro ou dinheiro, que hoje é trazido para nós como exemplo, não é trazido como a única forma de desequilíbrio, mas é trazido como exemplo porque nós sabemos que hoje nós praticamente não damos um passo no mundo que vivemos sem precisar de dinheiro. Nós precisamos. A questão aqui da denúncia de Nosso Senhor é exatamente quando o mau uso disso, deste recurso, ou o mau uso de tudo que fazemos, começa a afetar inclusive a sociedade que vivemos. Porque o nosso desequilíbrio, e isso nós precisamos entender, o nosso desequilíbrio em tudo que fazemos, ou somos, ou sentimos, ou falamos, não só daquilo que usamos, o nosso desequilíbrio também acarreta prejuízos na vida social. Às vezes nós achamos que a nossa conversão é uma conversão intimista, só diz respeito a mim. Então aquilo que eu vivo, basta que eu saiba, no máximo meu esposo, minha esposa, os meus filhos, mas o que eu vivo dentro de mim não acarreta uma responsabilidade para as pessoas. E nós, como cristãos, precisamos entender, inclusive pela segunda leitura de hoje, que o Senhor e que o nosso processo de conversão querem que nós estejamos vivendo no mundo de maneira correta. Paulo, inclusive, pede que nós façamos súplicas e orações por todas as autoridades do seu tempo, e pede isso para nós hoje, para que as autoridades entendam a mesma coisa que o Senhor quer que nós entendamos. Todos nós temos, sim, como cristãos convertidos que querem o céu um dia, ter responsabilidade social. E isso passa pelo fato de eu querer ser um ser humano melhor, ser um ser humano com a fé em dia, ser um ser humano que olha a Sagrada Escritura e retira dela aquilo que é necessário para que nós possamos nos posicionar, nós possamos utilizar, nós possamos viver no mundo passageiramente de forma correta. Porque eu não posso ser um cristão que só vem à missa. Eu tenho que ser um cristão que viva a minha vida lá fora segundo o Evangelho. Isso é um fato. E essa é a preocupação primeira de Nosso Senhor, porque Ele não veio e não redimiu somente uma parte da humanidade ou uma parte do ser humano. O Senhor na cruz redimiu o ser humano por inteiro. E se a sociedade vai mal, significa que os membros que fazem parte da sociedade também não vão bem. Porque quem dá sentido ao mundo que vivemos somos nós. Quem coloca na vivência do dia a dia os critérios, as referências, para que o grupo social que eu vivo, ou a sociedade no geral, tenha uma cara melhor, sou eu, é você. Então, se eu não exerço minha profissão lá fora de maneira justa, honesta, eu não estou contribuindo para que a sociedade melhore, muito menos para que a cultura se converta. Nós somos convidados como igreja a olhar esse evangelho de hoje com muita atenção. Primeiro, porque nós temos uma responsabilidade social. Segundo, e muito maior ainda a causa, é porque o meu processo de conversão passa por me equilibrar naquilo que eu uso, tenho e faço. No lugar do dinheiro, poderíamos colocar outras coisas aqui. Poderíamos colocar, inclusive, as nossas relações, que às vezes são precárias ou são abusivas. Poderíamos colocar a maneira com a qual nós nos relacionamos com Deus, que muitas vezes é precária, falta, ou muitas vezes é abusiva, a ponto de querer colocar Deus contra a parede.
para fazer a nossa própria vontade, isso tudo reflete desequilíbrios que nós temos. Padre, mas nesse mundo eu vou conseguir me ordenar completamente, 100%? Não. Não vai, não vamos. Porque o pecado nos afetou o nosso comportamento e por isso também a nossa compreensão de fé. Mas o Senhor considera que eu e você, cristãos católicos e batizados, de missa pelo menos dominical, entendamos e saibamos que Deus considera que eu e você vamos fazer o máximo que estiver ao nosso alcance e às vezes até ultrapassaremos o nosso limite humano, tendo em vista a salvação, e que por isso nós vamos suar a camisa para converter-nos. Vamos rezar tudo o que podemos rezar. Vamos comungar todas as vezes que pudermos comungar. Vamos nos confessar todas as vezes quantas eu necessitar. Eu vou fazer caridade sem limites a todos, sem eu querer reservar, economizar a minha vida. O Senhor considera o filho e a filha que assim agirão. Porque para Ele, quando nós fazemos o máximo que podemos, já é praticamente 100%. Porque Ele sabe das nossas lutas também. Ele sabe que não conseguiremos. Hoje, quando o profeta Amós fala, ai de vocês, que ficam só esperando uma oportunidade, que ficam só esperando uma estação do ano passar, menos favorável ao lucro, para começar a lucrar em cima dos pobres, dos oprimidos. Da mesma maneira, o Evangelho de hoje denuncia um administrador que quer se valer do medo, ou seja, do não esforço de ser uma pessoa honesta em cima de outros para poder se dar bem. Todas essas atitudes revelam, meus irmãos, tantos desequilíbrios que nós trazemos na nossa vida, que às vezes passa por nós desapercebido, mas graças a Deus nós temos a palavra dele para nos alertar. Hoje, por exemplo, na história contada por Jesus, vamos supor que ele esteja falando para nós. Ele é o Senhor da vida. Nós administramos a vida que Ele nos dá. De que maneira eu e você estamos administrando a vida que Ele nos deu? Porque se Ele é o dono dela, Ele pode pedir contas dela a hora que Ele quiser. Quando Ele decidir, pode ser que Ele peça contas, por exemplo, só na hora da nossa morte. Mas pode ser que o Senhor esteja pedindo contas todos os dias e a gente não perceba. Uma das maneiras da gente entender como Deus nos pede contas da vida que levamos todos os dias é dar uma vasculhada como anda a sua consciência. O catecismo da igreja chama a consciência de sacrário da alma. Nela, o Senhor depositou todos os valores cristãos que nós precisamos observar durante a vida. E se algo fazemos que não vai de acordo com isso, a nossa consciência nos avisa: olha, tem alguma coisa errada no que você fez. Tem alguma coisa errada no que você falou. Tem alguma coisa errada nesse sentimento que você está guardando. Tem alguma coisa errada em algo que você deixou de fazer e deveria ter feito. A nossa consciência nos avisa. E aí, se a sua consciência não está te falando nada, aí o negócio está mais grave, porque ela já está relaxando demais. Porque ela foi criada por Deus justamente como uma maneira de alerta. Alerta de incêndio. Algo na tua alma pode entrar em conflito emergencial. Por isso, bora rever sua vida. Tem alguma coisa para ser revista, redirecionada, reencaminhada, rezada, convertida, para que você
filho e filha no mundo, aonde quer que você esteja, na sociedade, na posição que você ocupa no seu trabalho, na posição que você ocupa na sua família, na posição que você ocupa com seus vizinhos, na igreja, você seja sinal da minha presença. Essa é a preocupação principal do nosso Deus. Como nós estamos administrando a nossa vida. Que Maria, nossa mãe, a grande econômica de Deus, aquela que sabe administrar a casa como ninguém, sobretudo do coração e da alma, possam interceder por nós, nessa nossa luta pelo céu de todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,